Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos, fiquemos todos de pé, vamos dar início à nossa celebração, nosso culto da vitória. Glória a Pai, nós podemos glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite de domingo. Estamos reunidos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quem deseja a oração, vamos orar. Amado Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo louvor, nós queremos, Deus, te render graças neste momento, Pai, que damos início a esta celebração, com este culto, Pai, que denominamos culto da vitória. Porque cremos, Pai, que todas as nossas lutas e pelejas que são permitidas por Ti, Pai, são para glorificar o Teu santo nome, porque Tu és o Deus das lutas e o Deus que nunca falha, que nunca perde uma só batalha. Assim, Pai eterno, nós queremos apresentar a toda a Tua igreja nesta noite, que vai ter a oportunidade de Te adorar com fôlego de vida, Te exaltar, agradecer pelos feitos, e mesmo diante de tantas dificuldades, assim podemos abrir a nossa boca e louvar o Teu santo nome. Então, no primeiro e último instante, Senhor Jesus, desta celebração, a todos que vão fazer uso desta tribuna, de alguma forma vai expressar o amor e a Tua misericórdia nas nossas vidas. Pai, o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra esta noite, Deus, que podemos Te glorificar até o último instante que estivermos reunidos na Tua casa. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, e assim, Deus, queremos muito Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com os cânticos congregacionais. Convidar a irmã Solange para entoar o primeiro cântico. Amém, irmã Shirley? Pode ser o segundo louvor? Pode? Segundo cântico, segunda harpa. Amém? A irmã Shirley com o segundo louvor, e a irmã Iane prepara aí o terceiro louvor para a honra e glória do santo nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a Maria Igreja com a paz do Senhor. Pai, Senhor. Irmão, vamos louvar o hino 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os preparar. A milícia dos remidos acha em luta. Certa que a vitória
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Igreja não aparece. Aparece. 193. Glória a Deus. Aleluia. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te bater, porque te abate. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com a harpa de 467 sobre as ondas do mar. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força dos pés contra as ondas do mar.
Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, seguimos de pé. Quero que você abra sua Bíblia, então acompanhe na projeção do livro do Êxodo, Êxodo capítulo número 15. Êxodo capítulo 15, você pode tanto conferir na sua palavra, na sua Bíblia, como também acompanhar pela projeção para os irmãos que não estão com a Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo de número 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler os 18 primeiros versículos, do 1 ao 18, para a glória do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 15, versículos 1 até o versículo de número 18. Acho que na sua Bíblia está escrito assim: um cântico de Moisés, não é isso? Muito bem. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o versículo seguinte. Diz assim a palavra do Senhor: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A igreja. Senhor é a minha força e o meu canto. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor, olha como é bonito. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome, igreja. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra, igreja. Muito bem. E com grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. A igreja. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. A igreja. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? A igreja. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da santidade. A igreja. Da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos, dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Os introduzirás e os plantarás num monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, o santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Todos.
O Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Amém? Que lindo. Que é o primeiro cântico da Bíblia de exaltação. E nós vamos depois comentar um pouco para a igreja em nome de Jesus. Amém? Diácono Tiago, vai por nós. Glória a Deus, a paz, Senhor. Bondoso Deus, nós damos graças a Ti, nós Te bendizemos, Te glorificamos e adoramos porque reconhecemos a Ti como um Deus verdadeiro, o único que é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. A nossa alma, Pai amado, se alegra por estar na Tua presença esta noite e rogamos ao Pai eterno que o Senhor trabalhe poderosamente nos nossos corações, direcionando o nosso louvor, direcionando a nossa adoração, e que o Senhor fale no profundo de nossas almas para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Deus. Vamos começar com os cânticos de cada departamento, como de costume, crianças. Depois a nossa mocidade vai adorar a Deus. E depois as mulheres exaltando o nome do Senhor Jesus. Crianças, mocidade, mulheres, nesta sequência, a oportunidade de adorar o nome do Senhor Jesus. Ele nos leva para a sua glória. que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade que manda acalmar. Tem o poder De fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Deus vai te agradar.
chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. A irmã Denise, a Igreja dos Para as Nações, e a irmã Sheila, todos de casa. A igreja sempre feliz, vamos dizer como de costume. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a bela vista ama você. Sua presença nos dá prazer. Bem-vindos, bem-vindos aqui. Quando quiseres aqui voltar de novo a nos alegar. Deus te ama e nós te amamos, é assim devemos viver. Deus te ama e nós te amamos e vamos sempre assim. Aleluia, amém, aleluia. Muito bem, meus queridos. Valeu aqui. Muito bem, nós vamos servir ao Senhor. Vou chamar aqui a saia Rebeca. Glória a Deus. Saudamos a igreja da paz do Senhor. Quem souber, por favor, nos ajude. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha
dizer o que foi que Deus fez na minha vida. Há 5 anos, exatamente 5 anos, eu fui acometida por uma doença muito rara. E essa doença, ela se chama Síndrome de Miller-Fisher, e ela começa paralisando os membros inferiores e depois vai subindo, paralisando os membros superiores. E se chegasse na minha garganta, eu morreria. Então eu comecei a perder os movimentos das pernas e depois, aos poucos, eu fui perdendo os movimentos dos meus braços. Eu literalmente fui desaprendendo a escrever as coisas. Eu fui que nem um bebê quando está aprendendo as coisas. E a partir disso fui começando a fazer todos os exames, né? Minha família foi me levando para fazer os exames no particular. E nessa época o meu primo, ele ainda era estudante de medicina, e ele falou para o meu tio que eles estavam conseguindo até ali fazer os exames no particular, mas a partir daquele momento eles não iriam conseguir mais, porque pagar o restante dos exames ia ficar muito caro. Então o meu tio, ele, com a ajuda de um amigo, ele conseguiu uma consulta para mim no hospital. E, tipo assim, para passar do particular para o SUS, era meio que uma burocracia. E eu fui literalmente... Me botaram lá no sistema para mim ir para o hospital regional, para mim ser internada lá. E eu me lembro, é um fato até engraçado, que no dia eu fiquei assim triste, mas quando eu lembro hoje em dia, eu acho engraçado que no dia que eu consegui ser internada, e eu tenho um chá de boneca lá na sede, e eu dizendo assim para Deus: Senhor, só deixa que eu seja chamada para lá depois, que eu não quero perder. Só que, né, Deus sabe o que faz. Aí eu consegui ser chamada antes e fui para lá. No sábado eu cheguei lá, sábado à noite, cheguei lá no regional, e eu já comecei a ver Deus trabalhando já no outro dia. Por quê? Porque tinha a neuropediatra, ela não aparecia por lá no dia de domingo. E nesse dia Deus permitiu que ela aparecesse lá. E antes disso eu tinha feito uma neuromiografia, onde o médico, ele tinha me diagnosticado com uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma variante, é muito parecida, só que a única coisa que muda é que ela não paralisa o rosto. Já a síndrome de Miller-Fisher, ela meio que deu uma paralisia no meu rosto. E aí eu fiquei internada no regional por 11 dias. E quando foi, a doutora, ela me garantiu lá, né, ela falou comigo e ela me garantiu que eu voltaria a andar com 6 meses. E depois disso, ela descobriu que o meu diagnóstico não era Guillain-Barré, era Miller-Fisher. E aí, ela foi dizendo que, foi falando para mim que ia agilizar o meu tratamento, né, e tipo assim, mais uma vez eu vi Deus agindo, porque ela disse que demorava uns 2 dias a medicação para chegar. E ela chegou para mim falando: Rebeca, eu já pedi tua medicação. Agora ela demora uns 2 dias, né, pro estado mandar. Aí eu peguei e disse assim: tá certo. Quando foi no mesmo dia, ela chegou dizendo assim: Rebeca, tua medicação já chegou. No mesmo dia, e demorava 2 dias. E chegou no mesmo dia eu já comecei a tomar medicação e já foi dando os resultados. E aí tinha que tomar 3 ampolas de imunoglobulina em 5 dias. E minha mãe não tinha condições de pagar, porque cada uma custava R$1.000, ou seja, ia ser R$15.000 em 5 dias. E aí, como eu disse, Deus trabalhou nesse momento, porque conseguiram minha medicação de graça. E aí não surgiu vaga para mim ser internada na UTI, porque o certo era eu tomar lá. Aí fizeram, tipo assim, uma UTI lá para mim onde eu estava. Eu tomava medicação lá na sala onde eu estava mesmo, era toda monitorada todo o tempo, por um monte de medicamento, por um monte de equipamento. E depois desses dias internados, eu recebi alta e eu fui para casa numa terça-feira. E quando eu cheguei terça-feira de madrugada, quando foi de tarde, eu já estava dando meus primeiros passos. E com 8 dias, eu voltei para o retorno. E a médica, ela se impressionou de eu ter chegado lá andando. Ela perguntou, a minha irmã foi comigo, ela perguntou: ela já saiu daqui andando? Minha irmã disse: não. Aí ela se impressionou comigo. Aí
quando foi depois, eu fui para uma consulta no postinho e o doutor Evandro, ele trabalhava nessa parte e ele disse que todo dia era para me levantar a mão para agradecer a Deus, porque ele disse que eu era a primeira pessoa que ele estava vendo que tinha tido essa doença e não tinha tido sequela nenhuma. E a única coisa mesmo que eu ainda tenho dessa doença é só mesmo o problema que ficou na minha coluna, que eu tive uma escoliose, e eu ainda tenho um pouco mais. Eu agradeço muito a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida, porque eu sei que se eu estou aqui andando, se eu estou aqui de pé, foi porque o Senhor foi bondoso comigo. E eu sei que se o Senhor fez esse milagre em mim, é porque Ele tem um propósito muito grande na minha vida. E aqui eu agradeço a oportunidade de Deus. Aleluia. Esse é o Deus que dá, né? Muitos têm que guardar contato. Quando querem contato, Deus está disposto a ouvir. Vamos orar pelo Deus que das ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, Senhor, aqui está o vídeo das ofertas do teu povo neste tempo, Senhor, para criar infantilmente. Deus abençoe de forma especial todos aqueles que puderam nesta noite ofertar, dizimar, Deus, e também, Senhor, abençoa aqueles que não puderam, Senhor. E abre, Senhor, porta de trabalho, Senhor, para teus filhos que estão necessitando de uma oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Fiquemos todos de pé. Quero chamar aqui o Tiago e a Isabel para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Vamos adorar bem bonito e logo em seguida nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso bondoso Deus. Vamos adorar ao nosso Senhor Jesus, reconhecendo sempre que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor.
diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele me anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Eu não abro mão do céu até diante da morte. Eu sei, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Bendito nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Aleluia. Se você sabe, cante, adore ao Senhor. Entrega a Ele o teu lugar para adoração essa noite. Existe um Deus no céu que a leia no papel não pode escrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Deus de vida e de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a obedecer, faz a água subir. Faz o inferno fugir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Bendito nosso Senhor. Ele
subir. E se ele soprar mais de vento, ele sempre resolve se ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, vai profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar mais de vento, ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar aqui agora o nosso amado irmão, presidente Daniel, com a oportunidade de nos trazer a rica e poderosa palavra do Senhor Jesus nessa noite. Estenda sua mão para cá, vamos orar para o nosso amado irmão. Amado Pai, Deus da glória, tratando no teu cérebro, Daniel, que vai ser agora um canal de bênção, um instrumento, a boca de Deus para a tua igreja nesta noite, o teu servo, Pai, conforme o Espírito Santo já tem falado ao seu coração, e a tua igreja seja alimentada e edificada nesta noite. Assim, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Adeus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Só para não perder o costume, glória a Deus. Aleluia. Sem perda de tempo, eu queria que os amados, por favor, quisessem abrir vossas Bíblias junto comigo no livro do início de tudo, o livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 32. Versículo de número 24. Vamos ler até o 26. Lembrando que a tradução da minha Bíblia é diferente dos irmãos, mas a palavra é a mesma. Eficaz. Vamos ler aqui pelo telão para não ter divergência, né? Gênesis 32, 24 a 26. Diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. Amados, esse texto é um texto muito conhecido para nós que cremos nas Escrituras e temos elas como praxe, temos ela como o nosso padrão de vida. As Escrituras nos orientam como se fosse o manual do homem e da mulher de bem, do homem e da mulher cristão, do homem e da mulher que crê no Deus Todo-Poderoso. Mas nós estamos falando exatamente de Jacó. Jacó, quem é Jacó? Jacó,
a saber, ele é neto de Abraão, portanto, ele é filho de Isaac. Então, nós temos aí os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Quando, em vez em quando nós passamos pela Bíblia, nós dizemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele está se referindo aos 3 patriarcas. Nós estamos falando de quem? De Jacó. Pois muito bem. Nós entendemos que Abraão, o nosso pai na fé, quem era Abraão? Abraão era um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Abraão era um homem temente a Deus, que confiava em Deus, que saiu de um lugar aonde ele tinha costume, aonde ele vivia, aonde ele estava ali numa situação e foi para um lugar que era desconhecido. Mas ele estava ouvindo e confiando em Deus. Então, Abraão é um exemplo clássico e perfeito de crente. E quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa. Isaac, nós entendemos que ele mesmo menino, numa determinada situação em que Deus havia falado com seu pai Abraão e que pediu a ele mesmo em sacrifício, pediu que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Diz a palavra do Senhor que ele, estando no lugar a fazer esse ato, a sacrificar o seu filho, Isaac conhecia aquele ritual. Ou seja, ele era instruído nas escrituras, ele era instruído em todo o proceder daquela comunidade, daquela situação em que estava seu pai Abraão na fé. Isaac o conhecia. E ele disse: papai, conforme o ritual, conforme as escrituras, está se fazendo aqui um sacrifício, e eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? E o seu pai disse: o Senhor promoverá. Então nós vimos exemplo de fé em Isaac, nós vimos exemplo de fé em Abraão. Mas quem é Jacó? Quando nós olhamos para Jacó, o próprio nome diz enganador. Mas esse enganador, Deus escolheu para ser aquele que levaria ou que daria a origem às 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De Jacó saiu as 12 tribos de Israel. E ele teve 13 filhos, sendo só uma mulher, a saber, Diná. E desses 13 filhos saíram as 12 tribos de Israel. Teve 2 filhos de Israel, ou seja, de Israel sim, mas que na verdade é Jacó. Vamos ver mais posteriormente. Quem foi que não teve herança? Quem foi que não foi destacado como tribo? Levi. Por que Levi não teve herança? Porque ele disse: eu sou a tua herança. Ele pegou a herança maior. A tribo de Levi era responsável das coisas consagradas ao Senhor. Ele era os levitas, que eram os levitas, os sacerdotes, que eram os levitas, aqueles que estavam predestinados ou foram escolhidos para servir o Senhor. E isso não é qualquer coisa. Isso não é algo menosprezado. Isso é algo honroso. Isso é algo majestoso. Eles tiveram a maior herança. Aleluia. E como também não teve o seu nome gravado como tribo, quem? José. No canto dele foi os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então temos as 12 tribos de Israel, que veio de quem? De Jacó. Quem é Jacó? Enganador. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Jacó é o exemplo mais sincero da misericórdia de Deus na vida do homem e da mulher.
porque não tinha nada em Jacó que pudesse atrair o olhar de Deus. Ele era alguém desprovido de qualidades que pudessem atrair o olhar de Deus. E nós sabemos que nós, por nós mesmos, não temos nada para agradar a Deus, mas mesmo assim Ele olha para mim e para ti, a minha misericórdia chega a te dar. Aleluia! A misericórdia de Deus alcança todos nós, e é por isso que nós estamos aqui, tão somente pela sua misericórdia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, neto de crente, filho de crente, mas não era crente. Era enganador. Vivia de falcatruas, de jogatinas, de situações. Daniel tem certeza que ele não era crente? Não. Ele mesmo reconhece que não era. Quando nós vemos aqui em Gênesis capítulo 28. Aleluia. Gênesis 28, verso 20 e 21. Aleluia. Glória a Deus. Temos Gênesis 28, 20 e diz assim: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestir, e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Então, se ele fizesse isso, Deus seria o seu Deus no futuro. Ou seja, anteriormente ele não era crente, ele não tinha o Deus como o seu Deus. E isso não é diferente dos nossos dias atuais. Filho de crente, neto de crente, família de crente, mas não é crente. Mas a promessa do Senhor está sobre os nossos. E nós temos que pegar isso como verdade na nossa vida. Porque nós temos promessa que nós somos, e por nós sermos, a promessa do Senhor se estende sobre nossa família. Como disse Josué, que eu e a minha casa, os meus, servirão ao Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jacó não tinha um conhecimento, pelo menos não fazia aquilo que lhe era por justo de ser um servo de Deus. Mas a misericórdia do Senhor e a promessa de Deus na vida do seu avô e do seu pai rodeava a vida de Jacó. Estava também sobre a vida de Jacó. E pela misericórdia é que nós alcançamos a bênção. Eu estou querendo dizer aos irmãos que a bênção de Deus, ela pode vir mesmo que, na verdade, eu não tenha condições de fazer. Por quê? Porque não é pelo que eu faço, não é por mérito, não é pelaquilo que a minha mão ou o meu intelecto pode fazer. Ele mesmo disse uma certa feita: olha, quando ali estava aqueles homens que estavam sobre a pelejar, e tinha uma grande multidão, o exército contrário a Israel era grande,
Israel tinha uma minoria de soldados, mas aquilo que tinha Israel ainda era muito. E ele foi diminuindo mais ainda aqueles que iriam pelejar. E ele dizia: ó, se tu for com essa quantidade aí, vão dizer que a tua própria mão te salvou. Diminui, vai diminuindo, para que saibam que eu, o Senhor, faço. Então, nós entendemos que determinada vez Deus, Ele faz situações que está tão difícil de acontecer, que quando acontece todo mundo vai dizer: rapaz, isso aí só Deus pode fazer. Dessa maneira, desse modelo, nesse formato, só Deus pode operar. E assim estava Jacó. Tinha tudo para não ser, mas Deus fez na vida dele. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é pelo aquilo que eu faço, mas tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Não é por santidade, ainda que Deus, Ele nos incita, Deus nos chama à santidade. Ele diz: sede, pois, santo, porque eu sou santo. Mas esse mesmo Deus que diz que nós devemos buscar a santidade, é o mesmo Deus que diz que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. Ele diz: aquele, pois, que fala que não tem pecado, acabou de cometer um, então já é pecador também. Somos incapazes por nós mesmos, e por isso somos necessitados, todos nós sem exceção, da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A partir da misericórdia é que vem a Deus. Aleluia. Jacó, ele, na sua grande peregrinação de enganação, de coisas adversas ao homem na presença de Deus, ele clamou por misericórdia. Aleluia. Ele clamou por misericórdia. Nós podemos ver isso em Oséias, capítulo de número 12, verso de número 3, vamos ler até o 4. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias 12, 3 e 4. No ventre, pois, pegou no calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus próximo. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel, e achou ali favor conosco. Pela súplica de Jacó, ele obteve favor ou misericórdia. Então, só depois que ele alcançou a misericórdia de Deus, vieram-se as bênçãos. Aleluia. E é assim que Deus faz na minha e na tua vida. As bênçãos vêm depois que nós conhecemos ou reconhecemos que somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Aleluia. E aí, depois da mudança, as pessoas que não compreendem o trabalhar e o agir de Deus, eles não conseguem entender. E aí querem denegrir aquilo que Deus fez na minha e na tua vida. Aleluia. Deus, após ter abençoado Jacó, houve
com uma situação que ele já era dono de muitos rebanhos, de muitas coisas, e Deus abençoava grandemente a vida de Jacó. E o seu sogro dizia: rapaz, tu está me roubando, não tem condições, tu está muito rico, só pode estar roubando. E diz a palavra do Senhor que o seu sogro, que era amigável, tinha ele por estima, agora já não lhe olhava com boa cara, já olhava torcendo o beiço. Sabe por quê, amados? Porque a bênção do Senhor na vida do crente, na vida do homem e da mulher, também traz desconfiança. Tem muitas pessoas que se alegram com a tua derrota, mas não se alegram com a tua bênção. Tem pessoas que se alegram quando tu está na peia, quando tu está fugindo, que Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, porque havia feito uma coisa muito feia, porque tinha enganado. E ele estava fugido, ele estava acabado, ele estava ruim, ele não tinha nada, e agora está abençoado. Então, assim, para quem era, que não tinha nada, era enganador, agora está abençoado, restaurado e rico, como é que pode? Mas Deus faz essas coisas na vida do homem e da mulher, porque ela é Deus. Aleluia. O desejo que eu tenho no meu coração é que Deus faça assim com você. Deus abençoe tão grandiosamente a tua vida, que o teu inimigo, aquele que não quer ver a tua vitória, vai olhar para ti: rapaz, você crê que está roubando. Não pode. Só pode estar roubando, só pode estar fazendo coisa errada. Mas o Deus que fez na vida de Jacó também pode fazer na minha e na tua. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Então, amados, Jacó estava abençoado, estava ou não estava? Estava rico, cheio dos rebanhos, farto em bens. Mas quando nós chegamos no versículo que nós lemos, ele estava à procura de uma bênção. Então reconhecemos, portanto, que essa bênção que Jacó procurava, buscava, não eram bênçãos materiais, não era recursos, não era finanças, não era status, porque finanças ele já tinha, dinheiro ele já tinha. Aleluia. Por favor, Gênesis 33, 11 e 12. Isso aqui é quando Jacó se encontra com Esaú. Ele já tinha ido, já tinha sido abençoado, já tinha trabalhado lá um monte de ano para o seu sogro, e já estava abençoado, e agora ele estava voltando. E ele encontra com seu irmão Esaú e fala: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. Ou seja, Deus tinha dado grandiosamente coisas a Jacó. E porque tenho de tudo, e insistiu com ele até que o tomou. Ou seja, ele insistiu com Esaú que
pegasse aquilo que ele tinha trazido para ele, porque ele estava pedindo perdão a Esaú por todas as coisas que ele tinha feito com ele, porque tomou o seu direito de progenitura, porque usurpou e tomou a sua bênção. Mas agora ele estava querendo algo que o dinheiro não compra. Mas agora ele estava querendo algo que eu não posso encontrar nas montanhas de dinheiro ou de qualquer coisa que possa ter valor terreno. A bênção que ele estava buscando aqui era paz, era conforto, até mesmo com ele mesmo, porque ele sabia que ele era um enganador. E para isso ele precisa fazer alguns ajustes. Ele precisava fazer correções. O que é que ele precisava fazer? Pedir perdão para o seu irmão. Porque quando ele saiu, Esaú queria o matar. Ele procurava situações para matar Jacó. E ele até mesmo planejava isso, porque quando o seu pai, o pai de Jacó, ele deu a bênção a Jacó, ele já estava nos seus últimos dias. Então Esaú disse: quando o pai morrer, que ele já está quase morrendo, certamente Jacó vem visitá-lo. É essa hora que eu mato ele. Mas só que Deus é o Deus que transforma o meu coração. E quando Ele sabe do desejo do meu coração, Ele transforma também o coração daquele que é o meu inimigo. Ele trabalha de uma forma tão bonita, tão serena, tão majestosa, que o que Ele faz na minha vida, Ele já trabalha lá por detrás, que eu nem sei o que Ele está fazendo, para cumprir aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando Ele trabalhava abençoando materialmente a vida de Jacó, Ele também trabalhava no coração de Esaú, dizendo: cadê o teu irmão? Ainda que ele errou, ainda que ele fez coisas desagradáveis a ti, é o teu irmão, é sangue do teu sangue. E quando diz a palavra do Senhor que ele chega com esses presentes, tipo: me perdoa, eu trouxe isso aqui para ti como forma de agradecimento, porque eu fui contra ti, é algo que eu estou querendo te apresentar como prova que eu estou arrependido do que fiz. Aí foi, Esaú disse: tudo bem, eu até queria, mas eu também não preciso, porque Deus me abençoou bastante. Não é a questão do valor material, é a questão do valor simbólico que aquilo representava. Ele recebia aquela oferenda, aquele presente de Jacó, ele dizendo: eu aceito as tuas desculpas, eu aceito o teu perdão, eu libero o perdão para ti, eu libero a minha paz, vamos ficar em paz. Glória a Deus. Aleluia. Não era o valor material, era o valor semântico, era o valor sentimental daquele recebimento. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando no início, quando Jacó virou crente, o que era que ele queria? Qual foi o voto que ele fez com Deus? Se quando eu for lá, está fugindo, quando eu for lá e eu voltar em paz para a casa de meus pais, aí tu é o meu Deus de verdade. E pense num Deus que sabe ser Deus na nossa vida. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus por excelência. Ele é Deus que faz acontecer na minha e na tua vida. A bênção chegou na vida de Jacó, mas chegou de que jeito? Tu quer bênção e não quer luta? Tu quer bênção, tu quer vitória e não quer luta?
Você pensa que foi fácil segurar o anjo? Hein? Quer bênção ou quer? Tem que lutar. Luta com o anjo. Segura o anjo. Prevalece. Continua. Segura firme. Não solta, não arrega. Vai em frente. Aleluia. Diz um certo sábio que o segredo da vitória não é a estratégia, não é a melhor situação, não é o projeto mais bonito, não é aquilo que você planejou, porque todo projeto tem um risco de falha. O segredo de você conseguir o seu objetivo é você não desistir. Imagina se Jacó só quando antes da alvorada, antes de amanhecer, que ele chegou foi cedo, mas segurou o anjo, segurou a sua bênção, persistiu, insistiu, segurou. Você acha que ele não estava cansado? Se você segurou uma pessoa normal, eu estava ali correndo atrás da Cecília, ele estava cansado. Cansa. Imagine um varão. Não sei se você já tiver a oportunidade, mas quando as pessoas estão sobre poder espiritual, é uma força descomunal. Eu já vi possessão maligna que as pessoas saltavam a alturas imagináveis. Eu vi isso com meus olhos. Então ele estava cansado, estava abatido, mas ele sabia que ali estava a sua bênção. Ele sabia que não podia desistir. E o cara estava como? Estava com a espada, risco de morte. Se eu morrer, morri, mas eu quero a minha bênção. Vou atrás dela. Feriu o homem. Está ferido, mas minha vitória eu consegui. Aleluia. É não desistir, é seguir adiante. Está doendo? Está cansado? Está. Vai mesmo cansado, vai mesmo doendo, mas não perde a tua bênção. Segue em frente. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um filme muito conhecido no nosso meio evangélico, que se chama Desafiando os Gigantes. É um filme muito bom, eu recomendo os irmãos um dia. Se não assistir, não assista. E numa determinada situação, o técnico, que é quem influencia todo aquele time, a acreditar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele influencia aqueles homens lutarem por um objetivo, por uma causa, por um propósito. E os gigantes eram um time que não perdia para ninguém. Aquele homem, ele tinha fé naquele que jamais perdeu batalha, aquele que jamais falhou e jamais falhará. É o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E numa determinada situação, em um treinamento, ele pede para aqueles homens caminharem, fazendo exercício, mas não normal assim, como eu estou caminhando agora, mas caminharem com isso, rastejando. E ali alguns conseguiam andar alguns metros, mas logo cansavam. E ele faz um desafio para aquele que era o capitão do time. Ó, tu és rico. Vamos fazer o seguinte: tu vai caminhar agora nesse campo, mas tu não vai de qualquer forma. Eu vou colocar uma pessoa nos teus ombros e tu vai caminhar, mas eu não quero que tu olhe para os problemas, eu não quero que tu olhe
para a direita ou para a esquerda. Eu quero que tu siga o alvo. Quem é o alvo? Quem é o alvo? Aleluia. E para isso foi vendado os seus olhos, foi colocado uma outra pessoa nas suas costas. E aquele jovem começou a andar, e ele já estava cansado. Mas tinha alguém que estava incentivando: não desista. Não desista. E o cara: eu estou muito cansado, eu não aguento mais. Aí aquele que incentivava o seu técnico dizia: eu sei que tu está cansado, mas não desiste. Eu sei que está doendo, mas não desiste. Eu sei que está difícil, mas não desiste. Aleluia. Deus sabe a tua capacidade física, mental e espiritual. Mas Ele diz uma coisa para mim e para ti: não desista. Aleluia. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para o alvo que é Jesus. Olhe para a frente. Não dê atenção aos rumores. Nenhum problema é maior do que o poder de Jesus que está na tua vida. Nenhum obstáculo é maior. Aleluia. Nada pode superar o agir de Deus na minha e na tua vida. E aquele jovem, ele, em vez de ter caminhado alguns poucos metros, ele atravessou todo o campo. Porque tinha uma voz que dizia: não desista. Não desista, você pode, você consegue. E assim eu queria que você ouvisse essa voz no seu ouvido, dizendo: eu sei que está difícil, está complicado. Talvez você não seja aquela pessoa com cara de vencedor, como diz o hino. Já sabia que você, depois que está rico, já sabia que tu tinha cara de vencedor. Mas quando estava pobre, ninguém olhava para ele. Dizer que tem cara de vencedor quando está na bênção é fácil. Mas é do mesmo jeito que você está aí. Do mesmo jeito que eu sou. Deus tem a bênção preparada para mim e para ti. Só temos que persistir e confiar que Ele é poderoso para operar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Você tem força para segurar o anjo? Daniel teve, Cecília, imagina, né? Uma benção, né? Uma benção, imagina. Até o fim. E que a mesma força que já teve na luta, Jesus possa entregar para você, para a sua vida nesta noite. Que diante de tantas dificuldades, Deus pode ser a força da sua vida. E que você no final possa erguer uma coluna como Betel e dizer que ali é o meu Senhor, o teu Senhor é o nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Enquanto você vai ficando de pé, para encerrar os trabalhos, eu vou orar por você. Podemos ficar de pé, coloque só a agenda aí. Que eu quero, logo depois da agenda, eu quero orar pela sua vida. Fiquemos todos de pé, pode orar, fiquemos de pé. Eu quero já terminar e ao mesmo tempo orar por você. Aproveitar aqui esse momento da palavra, orar pela sua vida. Enquanto você vai se levantando, irmãos, terça-feira vai ser um trabalho diferente, bom? Só não coloquei o horário porque eu ainda não fiquei ciente. Tá vendo, Juliana? 7 horas, 6 horas? 6 horas. Em vez de termos um culto de oração e um ensaio tradicional, nós vamos ali para a casa da irmã Celita. Vai ser a oração, mas na casa dela. Eu só não sei o nome da rua, mas é a 7ª rua. É assim. Rua Barrinha. Para quem não sabe, a Rua do Posto é a 5ª. A próxima a 6ª, a 7ª rua, Rua Barrinha. Nome da casa? Qual? 26, 29, Rua Barrinha, 7ª rua, 2ª rua depois da toda a igreja, jovem, adulto, criança, velho, novo, todo mundo. A igreja toda. E cabe, rapaz, vai dar certo. Vai dar, vai. Amém. E leva uma bênção. Quando a gente vai para casa dos outros, a gente não vai só com a mão vazia, não, viu, irmão? Misericórdia. Tem crente.
Aí tem um cafezinho, agora enxerga. Aí pensa, pegou o escuro, não teve. Vamos levar logo, vamos sair de lá, vamos ser abençoados e deixar a bênção, viu? Tá bom? Agora que eu vou já corre, agora eu quero minha bênção lá, é tudo na cara, não tem corda. Vamos fazer uma. E outra, depois que fizemos a visita na casa da irmã Jerusa, e eu tive uma visão assim, quando eu compartilhei, a irmã Juliana também concordou, eu falei na hora assim, rapaz, voltar para os cultos campais, não é, Juliana? Rapaz, nós vamos voltar. Então, a primeira experiência, aí seu momento de oração, e você vai ter louvor, palavra, e depois vamos voltar para os cultos campais. Tá, eu estou com saudade. Honra e glória do Senhor Jesus. Quinta-feira é o nosso culto de doutrina. Estamos terminando o tema sobre homens e mulheres que atuaram na palavra do Senhor. Coloca aí, vamos estudar sobre Mordecai, o Mardoqueu, o homem, né, que confiava, né, a cor da fidelidade e salva o povo. Estamos encerrando já esse tema no mês de maio. Vamos dar início aos novos temas de doutrina, tá bom? Sábado é a nossa consagração, como sempre. Sábado à noite é culto de mocidade, não é isso? Quinta-feira é feriado da igreja? Misericórdia. Quinta-feira é feriado e não tem motivo. Ah, é verdade. Na educação já é tradicional não ter aula, né? Não ter aula na quinta-feira. A semana santa na quinta-feira. Só que hoje o governador já lançou o decreto que é feriado facultativo. Então, com certeza os municípios vão tudo aderir. Então é feriado, então para poder feriado só no serviço público, né? Feriado de trabalho para algum, mas não é feriado de igreja não, misericórdia, tá bom? Aí quinta-feira o culto aqui lotado. Muito bem. Sábado é culto de mocidade, domingo pela manhã nossa escola bíblica e domingo à noite culto de adoração. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Orar por você. Eu quero aproveitar e orar, vamos lá, pelo irmão Martins, que já fez a cirurgia, não é isso? Está se recuperando, falei com ele hoje, tá certo? Logo, quando é bem recuperado, ele vai vir a viagem, com uma cirurgia muito delicada, mas Deus está ali operando aquela cura do milagre do irmão Martins. Tem uma outra pessoa, o irmão Toninho, quero o irmão Toninho. O irmão Toninho, quem caiu? Eu quero orar para o irmão Toninho. O irmão Toninho amanhã está indo para Sobral, irmão Toninho? Ele vai passar por uma perícia, vem pra cá, vou orar para você, irmão. O irmão vai passar por uma perícia e ele vai, vamos orar para que tudo dê certo, para que ele volte com amém, com a vontade do Senhor sendo realizada na vida dele. Se Deus quiser, nós vamos orar para ele, irmão Toninho, e pela bênção na vida que ele está tanto almejando há tanto tempo, em nome de Jesus. Tem alguém mais para quem deseja oração? Tem alguém que deseja confessar seu nome a Jesus? Glória a Deus, temos um. Opa, glória a Deus, vem aqui. Amém, glória a Deus. Tem seus olhos, seus vão para cá. Se você não está precisando de oração, então entregue a sua oração para quem tanto precisa. Feche seus olhos. Espírito Santo do Senhor, Deus de toda honra e de toda glória, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que nesta noite, nesse momento, Deus agora, eu quero levantar a minha voz em oração junto com a tua igreja e apresentar a vida de todas essas pessoas que vieram à frente, Pai, e que estão necessitando de um milagre, de uma cura, de uma renovação, uma restauração de alegria. Pai, aqueles que estão se reconciliando, aqueles que estão clamando a Ti por uma cura, um milagre, algo novo. Deus, nesta noite, nesse momento, eu quero depositar no Teu altar todas as orações dos teus filhos que estão aqui na frente. Te apresento, Pai, o Raimundo, teu filho, que teve uma perda grandiosa, está tão abatido, está triste, está desmotivado. Meu Deus, que nesta noite ele veio à tua casa, ouvir a tua voz e sairá deste lugar com o espírito renovado, que o Senhor há de preencher o vazio e há de tirar esta dor no peito dele e que vai renovar as forças do teu servo. Liberta ele de todo mal, de toda tristeza. Cuida dele, Pai, da alegria. Senhor eterno, o Senhor o conhece, o Senhor o preparou e trouxe a esta casa. Deus vai reanimando o teu filho, o irmão Martins, Pai, que está se recuperando. O teu filho vai voltar vendo, enxergando bem e dando testemunho que os médicos operaram, mas foi a tua mão
que operou um milagre naquele leito do hospital. Assim, Deus dá glória, a irmã Solange, a irmã Francisca e todo mundo que está aqui na frente, Pai, que precisa de algo novo. Deus derrama suas bênçãos, que sejamos como Jacó, valentes, que perseveramos e lutamos como anjo e recebemos o milagre e recebemos a bênção ao amanhecer. Pai, que o Deus a qual servimos é o Deus de renovar as forças do teu povo. Aprendamos a família da irmã Celita, irmão Daniel, e aquele culto já fazer na tua casa, Pai. A todos os trabalhos da igreja, a equipe de visitas, Pai, que está fazendo coisas grandes no teu santo nome. Pai, nos despedindo da tua presença. Todas as intenções da semana, todas as propostas, todas as intenções, Deus, o Senhor guie cada um deles conforme a tua vontade. Pai divino e poderoso, muito obrigado por tudo. Tem misericórdia das nossas vidas e renova a esperança no coração do teu povo, assim como fizeste com Jacó, que mudou o nome de enganador para príncipe, para agora o rei de Israel. Deus, muito obrigado. Renova a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com Raimundo, com o irmão Toninho, com Heleno, com o irmão Martins, com todos os irmãos que estão aqui na frente, com toda a igreja, que desde agora e para sempre. E quem crê que Deus é o Deus da vitória, do milagre e do renovo, diga amém bem forte. Uma salva de palmas para o nosso Deus. E glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém? Angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. Meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Espero ouvir Jesus a me chamar. Qualquer música suave há de ser pra eu ouvir, o meu nome Jesus Cristo pronunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus